Muito boa tarde a todos, senhores vereadores, caríssimas colaboradoras e colaborador da autarquia, senhora jornalista e senhor jornalista. Vamos então dar início a esta nossa 48ª reunião, segunda-feira, 3 de agosto de 2015. Aos presentes, as nossas desculpas por este compasso de espera, deveu-se a motivos de força maior que impediram os senhores vereadores de estarem presentes à hora marcada, mas vamos então dar início ao período antes da ordem do dia. Não sei, a senhora vereadora Inês costuma saber quem é que... A senhora vereadora Idália quer usar da palavra? Quem é que quer usar? Vereadora Otília? Não? Senhor vereador Celso Brás? Sim. Não sei se tem que mudar alguma coisa. Sim. Queria referir-me a dois assuntos em específico, se bem que o primeiro posso desdobrar em dois, que têm a ver com o verão em Santarém. Acho que a iniciativa é de louvar, deveremos todos aderir sempre que possível como cidadãos desta cidade e deste concelho participar nas atividades, mas eu acho que carece aqui que a Câmara poderá fazer alguma coisa na melhoria da divulgação do programa. Já várias pessoas vieram ter comigo a questionar sobre onde é que acontecem as atividades, ou chegam atrasados às atividades. Dou exemplo, uma que aconteceu nas Portas do Sol, e portanto eu apelo aqui a uma melhor divulgação do programa. Às vezes coisas tão simples como colocar um cartaz que tem o logo, em vez do logo pôr o programa mensal ou quinzenal, conforme assim o entenderem, mas que nas entradas do centro histórico ou em algumas rotundas principais esse programa fosse visível para todas as pessoas, porque são várias as pessoas já que não participam porque simplesmente não desconhecem a atividade em causa. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o circuito turístico. Também duas ideias que eu queria deixar. Uma é que o circuito não tivesse paragens obrigatórias. Se houvesse uma pessoa ou um turista que quisesse apanhar o autocarro num determinado sítio, pudesse o fazer sem ser necessariamente naquelas paragens que estão identificadas no desenho do local. Outra, e isto vale o que vale, é que se o autocarro pudesse ser de um outro tipo, porque fazer um circuito turístico em autocarro fechado é assim um bocadinho complicado, mas eu até posso perceber que a rodoviária tem algumas dificuldades nesse sentido, mas que fica para uma outra vez que se possa apelar a um outro tipo de autocarro. E que este circuito turístico, no futuro, não só no verão, que fosse apelava à existência de um circuito do centro histórico, no futuro, permanente, e que esse circuito do centro histórico, do autocarro, passasse pelos parques periféricos não pagos. Num já passa, que é ali perto da Igreja de Santa Clara, mas tivesse a oportunidade de passar também no Campo Infante da Câmara e, portanto, adotámos esta experiência para que no futuro pudesse acontecer de uma forma contínua e permanente um circuito de autocarro no centro histórico. O segundo ponto que eu queria me referir tem a ver com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano tem como principal objetivo a candidatura da autarquia aos fundos comunitários de 2020 e eu espero, não sei o que é que vai resultar do plano, mas por aquilo que me apraz saber, estamos muito em cima do timing para aquilo que deveria ser este Programa Estratégico de Desenvolvimento Urbano. Ou seja, em setembro deveríamos já estar a entregar o plano estratégico. Este plano estratégico devia ser uma coisa discutida amplamente, divulgada junto dos cidadãos amplamente, e julgo que vai ser um plano estratégico de desenvolvimento urbano em que vai ser uma soma corre o risco, não quer dizer que vai ser já, sem o conhecer, mas corre o risco de ser uma soma de projetos pontuais, desgarrados e desarticulados entre si. E digo isto porque estes planos estratégicos de desenvolvimento urbano, tendo em vista o quadro comunitário, devem se basear em outros planos a montante existentes, como sejam a Estratégia de Desenvolvimento do Plano Diretor Municipal, como sejam um programa de desenvolvimento urbano para a cidade, consubstanciado num plano de urbanização, e, portanto, este plano quase que seria articular as estratégias coerentes já existentes noutros planos a montante. E, portanto, corremos o risco, pelo menos até 2020, independentemente de outras medidas, de termos uma súmula de projetos que não apresentem coerência e suficiente
sustentabilidade para que as ações que são previstas neles sejam ações que se constituam com mais valias. Ou seja, as verbas vão ser miseráveis, dividindo aqueles números pelos municípios, vão ser miseráveis, o que só sublinha que aquilo que se fizer tem que ser escolhido muito bem e tem que se perceber que aquela ação que se priorizar como a fazer tem que ser uma ação que traga mais valias naquilo que vem trazer para o desenvolvimento e sustentabilidade da cidade. Portanto, era este apelo que eu queria dizer e este alerta também. Muito obrigada, Sr. Vereador. Sr. Vereador António do Carmo. Senhora Presidente em exercício, Srs. Vereadores, Senhores jornalistas, caríssimos funcionários, público, muito boa tarde. Senhora Presidente, em todas as reuniões eu faço questão de me referir ao problema do lixo no nosso concelho. Enquanto este problema não se resolver, eu não deixarei de aqui referir o meu descontentamento e o descontentamento dos nossos concidadãos que diariamente, semanalmente, se confrontam com este inimigo do nosso concelho, que é a falta de limpeza. Os contentores em algumas zonas do concelho continuam cheios, os sacos do lixo são colocados no exterior e na própria cidade continuamos a ver a cidade suja. As ervas continuam a crescer, vão sendo cortadas aqui e ali, mas a verdade é que não existe um plano de ataque a este problema que tanto tem afetado Santarém e que dá, de facto, uma imagem muito negativa da nossa cidade quando nós comparamos com outras que primam pela limpeza, pelo asseio, pelo cuidado com que se cuida da cidade. Senhora Presidente, trago hoje aqui uma nova, digamos, um novo inimigo. Já era o lixo, eram as ervas altas, eram os pombos, e basta ver que as ruas da cidade estão sujas com os dejetos dos pombos e continuam a não ser limpos. Isso é muito desagradável, de facto, quando nós passeamos no nosso centro histórico. Agora, vejam bem, até temos baratas à solta no centro histórico. Portanto, o novo inimigo são as baratas. Segundo parece, terão feito um ataque às baratas na rede de saneamento e as baratas, assustadas com tal violência, deram em fugir e, segundo parece, agora começaram a ocupar as casas das pessoas no centro histórico. E, portanto, não sei se isso já veio ao conhecimento da autarquia, pelo menos a mim já me disseram que existem queixas de baratas em edifícios no centro histórico. E, segundo parece, elas terão vindo por causa desse ataque que terá sido feito, enfim, e muito bem feito, e não se põe em causa, porque era necessário fazer esse ataque na rede de saneamento, mas talvez o que fosse importante era que fosse feito com alguma frequência, com alguma assiduidade, para que, enfim, não houvesse este número tão elevado que permitiu que algumas, certamente com uma velocidade, enfim, que nos espanta a todos, mas tiveram tempo de fugir e agora dá-me a ideia que estarão a ocupar algumas casas no centro histórico. Portanto, deixava aqui esta preocupação, enfim, para a Câmara Municipal, porque as queixas chegaram nestes últimos dias. Muito obrigado. Senhora Presidente em exercício, senhoras e senhores vereadores, caros funcionários, senhores jornalistas, estimado público, muito boa tarde. Eu iniciaria a minha intervenção pela última questão que o vereador Carmo referiu, para lhe juntar às baratas
e aos pombos, os ratos. Ainda há bem pouco tempo à noite, aqui na cidade, junto ao Largo do Seminário, me cruzei com um dito bicharoco e não é agradável, Senhora Presidente, em exercício, assim como não é agradável quando os moradores de São Domingos nos vêm referir que há ratos na rua. E, portanto, isto já não é uma matéria nova que nós trazemos aqui e pedi a atenção da Câmara, porque, de facto, há problemas de salubridade em Santarém. E eu continuo sem entender, assim como os comerciantes do centro histórico continuam sem entender porque é que a Câmara diz, publicamente, nas reuniões, que as ruas do centro histórico são lavadas 2 vezes por semana. Eles continuam a dizer que é mentira. Eu continuo a passar nos mesmos sítios onde têm os mesmos dejetos de pombo, continuadamente, semana após semana, e, portanto, Senhora Presidente em exercício, gostaria que dissesse aqui uma vez mais a frequência com que o centro histórico, as ruas do centro histórico são lavadas. Mas falaria também do lixo para lhe dizer o seguinte. Eu moro na freguesia de Almoster, como a senhora sabe. Na freguesia de Almoster, na sede de freguesia, o lixo é recolhido. Nas outras localidades, o lixo não é recolhido. E vou dar-lhe 2 exemplos. Casal da Charneca e Casal do Paúl. Os contentores estão a abarrotar, para além de estarem partidos. Eu, aliás, tenho uma fotografia que acabou aqui de me chegar, de Casal da Charneca, dá minutos. Dá minutos, senhora Presidente em exercício, que está aqui. Acabou de me chegar, já estávamos aqui na reunião. Em Almoster o lixo está recolhido. No Casal da Charneca e no Casal de Paúl, amontoa-se. Já não é recolhido há muito tempo. E isto, senhora Presidente em exercício, é uma vez mais a falta de planeamento. É a falta de planeamento, porque se nós chegamos ao verão e temos que dar férias aos funcionários, o trabalho tem que ser planeado e tem que ser feita uma planificação atempada. Mas se os senhores já não conseguem resolver o problema do lixo durante o ano, chega ao verão com menos pessoal, sabe Deus o que é que tem que se passar e sabemos nós o que é que se passa. Queria perguntar-lhe, senhora Presidente, se o município de Santarém e a freguesia de Pernes vão perder os fundos comunitários da obra do Mochão de Pernes. Não me faça essa cara porque a obra da Alcanena está concluída quase na sua totalidade. Eu fico satisfeitíssima com as vossas caras de otimismo, mas para os fundos poderem ser utilizados, as faturas têm que ser entregues, têm que entrar nos serviços até 31 de dezembro de 2015. O concurso público ainda não foi avançado. E eu estou muito preocupada. Já abriu. Olha, só se foi avançado esta semana. Foi avançado esta semana? Então que nos digam se foi avançado esta semana, porque até ao início... Foi na passada sexta-feira. Aleluia! O concurso para o Mochão de Pernes foi avançado na última sexta-feira. Ainda bem. Expliquem-nos, por favor, agora quais são os procedimentos e quanto tempo vai 70 dias. Quanto tempo vai demorar o concurso e qual é a data prevista para o início da obra e para a sua conclusão. Anda há mais de um ano também, Senhora Presidente, em exercício, a pedir um conjunto de informações que reiterei por escrito há cerca de 3 meses. Até me lembro que uma reunião em que a senhora também presidiu, foi Presidente em exercício, que disse que certamente que haveria algum equívoco e que a informação iria ser dada. Eu relembro só 2 dos pedidos que constavam dessa informação que foi por escrito. Um é pedido do estudo de mobilidade que esteve na base das obras na estrada da estação. Mesmo agora, em tempo de férias, numa altura em que não temos estudantes a sair ao domingo à noite e a regressar à sexta-feira à noite, e em que há muitas pessoas de férias. E, portanto, o fluxo de tráfego não é tão intenso. Mas, numa altura em que continua a haver tantos problemas junto à estação de Santarém, eu reitero uma vez mais o pedido, dizendo-lhe, Senhora Presidente, que não acredito que tenham feito qualquer intervenção naquela via, junto à estação de Caminhos de Ferro, sem que tenha havido um estudo de
de mobilidade, sem que tenha sido feito um estudo prévio de mobilidade. E a outra questão é sobre a ocupação da escola prática, das instalações da antiga Escola Prática de Cavalaria. Vai para um ano que anda a pedir ao Sr. Presidente de Câmara que nos forneça a relação detalhada das entidades e das atividades que são desenvolvidas nas instalações da antiga Escola Prática de Cavalaria. Eu até poderia entender 2, 3 meses de atraso para compilarem essa informação, mas já lá vai, penso que mais de um ano. Mas de pedido escrito vão cerca de 3 meses, um pouco mais de 3 meses. E aquilo que me dá a sensação é que há aqui algo que não bate certo. Ou é negligência por parte do Sr. Presidente da Câmara, que não me quer dar a informação, ou, enfim, por qualquer motivo, ou então há ali qualquer coisa que nós não percebemos. Porque volta e meia somos abordados e referem-nos que há um conjunto de atividades que são desenvolvidas dentro das instalações da antiga Escola Prática de Cavalaria e das quais nós não temos conhecimento neste Executivo. E eu, quer dizer, os senhores não nos dão a relação, vamos sendo abordados, vão-nos falando de várias coisas. E eu não sei o que é de pensar, a senhora Presidente em exercício. E, portanto, eu acho que, para bem da coisa pública e da gestão da coisa pública, seria muito bom se os senhores nos fornecessem a relação das entidades e das atividades que estão a ocupar a escola, as instalações da antiga Escola Prática de Cavalaria e o que é que se lá está a fazer. Nós gostaríamos muito de saber para podermos também comunicar e contrapor, muitas vezes, aquilo que nos vem relatar e que nós achamos que é completamente improvável. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Sr. Vereador Francisco Madeira Lopes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os Srs. Vereadores e as Sras. Vereadoras, Comunicação Social, os Srs. Trabalhadores da Autarquia e o demais público presente. Eu gostaria de começar com 2 notas positivas, sendo certo que vou roubar aqui assunto à vereadora Inês Barroso. Não vou nada roubar, vou repetir. Para saudar a Briosa pelos bons resultados além fronteiras na Suécia e, por outro lado, para saudar a abertura da Igreja de Santa Maria de Alcáçova de mais um órgão restaurado. É importante, uma igreja que eu, no tempo, enfim, o meu não tão curto, mas não tão longo tempo de existência, nunca vi aberta e não tive a oportunidade de estar na inauguração. Segundo penso saber, estará aberta só a partir de setembro, com regularidade, segundo penso ter lido na Comunicação Social. E com este órgão restaurado, Santarém, de facto, assume aqui um papel de destaque em termos de concentração destes instrumentos musicais no nosso país. De lamentar apenas, enfim, mas isto é um lamento já repetido, que, enfim, que haja tão pouca apetência a essa leitura que fazemos relativamente à estratégia de promoção turística. Eu já me referi aqui anteriormente ao Verão IN de Santarém, que não o considero, enfim, um plano de estratégia de promoção turística para a cidade. Eu sei que o Sr. Vereador Luís Farinha já me tem retorquido, e com toda a razão, é um argumento válido, que isso não é competência do município, que é competência da região de turismo, mas a verdade é que Santarém não tem a competência, mas tem o interesse. A cidade tem o interesse, o município tem o interesse. E, portanto, a Câmara pode e deve fazer mais nesse sentido. Portanto, este arrisca-se a ser mais um verão sem sinalética no turismo. Então, enfim, estou a repetir um ponto que já levantei recentemente, ou que voltei a levantar recentemente,
embora de facto, dado, enfim, o estado de limpeza, que também o PS já referiu, eu não faço questão de referir todas as reuniões religiosamente, mas também nos vão chegando as queixas, dado de facto o mau estado de limpeza, às vezes, se calhar, é preferível não estar a anunciar um produto que não está em perfeitas condições de oferta, ou em condições de sanidade para oferecer ao público. Mas é de lamentar. Santarém, de facto, tem um potencial muito interessante e que ainda está longe, parece-nos, de ser devidamente aproveitado. Passando a outro tema, lemos o facto de que não tínhamos conhecimento direto, ainda não temos, mas estamos na comunicação social, que o Centro de Saúde de Alcanhões, pelas palavras do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, foi alvo de uma inspeção que o declarou incapaz de funcionar, enfim, dentro dos parâmetros de legalidade. E que existe um projeto para intervenção e para execução de obra, já orçamentado, salvo erro, na ordem dos 14 mil euros. Eu gostava de saber e de perceber, enfim, o Sr. Presidente diz naquela entrevista a um jornal da cidade ou da região que a Câmara conhece o problema, que conhece o projeto de investimento, que eu gostava de saber se a Câmara, para além disso, tem alguns dados, de facto, de prazo de intervenção para que não se verifique o encerramento de mais um serviço de saúde no meio rural do concelho por falta do investimento para que um serviço funcione em condições para as populações. Portanto, fazia esta pergunta se a Câmara tem algum plano, se tem alguma ideia da possibilidade de investir e se esse investimento ou se esse atraso de investimento não irá pôr em perigo o funcionamento do Centro de Saúde em Alcanhões. Depois, Sr. Presidente, duas outras questões. O Sr. Ministro do Ambiente esteve presente em Santarém mais uma vez, anunciou para aquele dia a abertura da COL, portanto, do procedimento da candidatura ao plano da candidatura do financiamento, eu ia dizer o POCUR. Gostava de saber o que é que já aconteceu de lá para cá. Eu sei que nós temos aqui na ordem de trabalhos um ponto que se prende com isto, a escolha de um avaliador para avançar com o processo das expropriações da zona não edificante e que não poderá ser ocupada, mas gostava de saber em concreto em relação à candidatura, que passos é que a Câmara Municipal já deu, que apoio é que o Governo já deu nessa candidatura e como é que estamos em termos de prazos para a mesma. E obviamente isto leva-nos também a falar da questão do lançamento do concurso do Mochão Parque no Rio Alviela, em Pernes. Eu por acaso já sabia Podes repetir. Muito obrigada, Sr. Vereador.
Vereadora Inês Barroso. Boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Vereadores, caríssimos colaboradores da autarquia, Comunicação Social Público também. Pedi para usar da palavra para realçar aqui alguns acontecimentos em 3 áreas. A primeira delas diz respeito à educação, felicitar aqui o aluno do Colégio Infante Santo, o aluno Edgar Coimbra, que alcançou o 2º lugar nas Olimpíadas Nacionais de Língua Portuguesa, portanto deixar aqui este registro de que muito nos orgulhamos do corpo docente, dos pais, do não docente e principalmente dos resultados que o Edgar Coimbra alcançou em termos nacionais. Em termos do desporto, dar realce também aqui a dois acontecimentos. O primeiro deles por parte do Clube de Ténis de Santarém, a tenista Maria do Carmo Ribeiro, que é campeã nacional de pares mistos em sub-12, foi selecionada pela Federação Portuguesa de Ténis para participar no Campeonato da Europa por equipas, do National Challenge by Head, e a seleção nacional terminou em 3º lugar no Grupo A, pelo que deixamos também este resultado de registro e de excelência por parte de atletas do nosso concelho. Também em relação à Associação Académica de Santarém, já o referi em várias intervenções e até nas redes sociais de uma forma pessoal, dar os parabéns à Associação Académica de Santarém pelo seu resultado brilhante, que em 142 equipas no escalão de sub-13 consegue alcançar o 3º lugar do escalão em que participa. Portanto, é um torneio com uma dimensão enorme. São 700 equipas que durante uma semana estão na Suécia. No escalão em que a Académica participou, sub-13, estiveram 142 equipas, como referi há pouco, e o resultado foi, obviamente, um resultado em que muito orgulho ao nosso concelho, que foi o 3º lugar do escalão em que participa. Dar também, no âmbito da juventude, dar aqui uma palavra de reconhecimento e de felicitação às associações juvenis do concelho, que nesta altura em que as férias escolares estão a ser vividas, as associações se têm organizado para colaborar e para organizar muitas atividades no nosso concelho. Eu deixava aqui apenas 3 ou 4 momentos. O primeiro deles diz respeito à Associação Juvenil Viva Alcanhões, que ainda no fim de semana passado organizou o Festa Viva, um evento com 3 dias, com bandas, com DJs, com a requalificação, não requalificação, mas, portanto, o embelezamento do espaço da sede da freguesia de uma forma notável, e dar aqui uma palavra de felicitação pela organização, pelo empenho e pelo trabalho que esta Associação Juvenil tem vindo a desenvolver em prol da sua freguesia e do nosso concelho. Dar também nota de que a Associação Juvenil Santa Iria da Ribeira, também constituída este ano, assumiu grande parte da organização das festas da Ribeira de Santarém, que se realizaram também no fim de semana passado, em articulação, obviamente, com o Rancho Folclórico, com a Comissão de Festas local, mas que teve um papel preponderante para a dinamização e recuperação da dinâmica das festas da Ribeira de Santarém. Portanto, também a nossa felicitação e agradecimento em nome do município. Também a Santarém Move realizou, não neste domingo, mas no anterior, um evento, um passeio nacional de motas, que vieram conhecer o nosso concelho e que tiveram participação de vários motares, quer de Aveiro, de Setúbal, do Algarve. Portanto, deixar também esta nota de registro. E, finalmente, às associações juvenis Cena Aberta e Terras do Tejo, pelo trabalho que continuam a fazer na promoção dos campos de férias, que têm essencialmente um cariz social, dando resposta a uma necessidade que é premente, que é facultar férias diferentes às crianças que se encontram nos lares das raparigas, nos lares dos rapazes, no lar das raparigas, e, portanto, que têm, assim, esta ocupação saudável das suas férias escolares. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Mais algum dos senhores vereadores pretende usar a palavra?
Se não, vamos passar então às respostas às questões que foram colocadas ao Executivo. Começo naturalmente por agradecer as sugestões apontadas pelo Sr. Vereador Celso Brás, da melhoria na divulgação da programação. Apesar da aposta grande que tem sido feita na divulgação, quer através do Facebook, de uma página própria que foi criada, de um site da Câmara, do apoio que tem sido dado pela própria comunicação social, a quem eu aproveito naturalmente a presença para agradecer, porque têm tido um contributo valioso na divulgação das atividades. Naturalmente, todos nós sabemos o quão difícil é comunicar e muitas vezes, mesmo tropeçando na informação que está à nossa frente, temos dificuldade em aceder a ela. E, portanto, reportarei naturalmente aos serviços essa sugestão que de resto já tinha sido equacionada por nós de cartazes em tamanho visível, gigante, podemos assim dizer, de modo a que possamos tentar chegar ao maior número possível de pessoas. Agradecer naturalmente da sua parte o interesse e o incitar a que as pessoas participem, porque naturalmente para que as iniciativas possam ter sucesso é necessária a participação e o entusiasmo de todos nós. Relativamente ao circuito turístico, em consciência não lhe poderei responder. Relativamente à questão da paragem obrigatória, aquilo que posso naturalmente comprometer-me é de, na primeira oportunidade que será no decorrer desta semana, conversar com os responsáveis da rodoviária do Tejo e levar esta sugestão, que de resto me parece uma sugestão feliz, no sentido de podermos contemplar um número mais alargado de pessoas. Confesso que não sei se é ou não possível, do ponto de vista do que é a logística, a organização e funcionamento da rodoviária, mas levarei esta sugestão. Relativamente ao PEDU, no final da minha intervenção, eu vou pedir ao vereador Luís Farinha, uma vez que tem sido este que tem feito o acompanhamento deste plano de desenvolvimento, para poder, naturalmente, com outro conhecimento técnico, com um know-how diferente daquele que tem relativamente a esta matéria, poder prestar os esclarecimentos que julgar mais convenientes. Relativamente às observações do Dr. António do Carmo, do Sr. Vereador António do Carmo, do seu descontentamento e daquele que é o descontentamento dos concidadãos relativamente à alegada falta de limpeza no nosso concelho, às ervas que continuam a crescer, e esta que é a imagem que nós não queremos para a cidade de Santarém. Dizer-lhe, Sr. Vereador, que naturalmente, e porque também andamos na cidade, vivemos nela e gostamos dela, temos a consciência de que há um trabalho a fazer e que há naturalmente um investimento que tem que ser feito nesta área. Mas o centro histórico é lavado todas as semanas. A lavagem é feita com o apoio dos nossos bombeiros municipais, de uma varredora e agora com o complemento de um glutão, creio que há cerca de 15 dias, que está a fazer a limpeza no centro histórico. Portanto, em termos do que é o reforço da equipa e dos meios para que a nossa cidade possa ser cada vez mais uma cidade atraente, simpática e limpa para aqueles que aqui vivem e para aqueles que nos visitam, há esta aquisição recente do glutão, que poderá, e portanto não quero aqui faltar à verdade, ainda não estar potenciado no máximo de eficiência que possa ter, porque pela informação que recolhi esta manhã na reunião preparatória desta mesma reunião, ainda está a ser feito um período de adaptação e de aprendizagem por alguns dos colaboradores que ainda não conseguirão potenciar a máquina, o glutão, no máximo daquele que poderá ser o contributo para a resolução destas questões. Confesso que de baratas
ainda não tinha ouvido falar no Centro Histórico. O vereador Luís Farinha acabou de mostrar, depois já da intervenção do Sr. vereador, uma mensagem que foi recepcionada hoje, 3 de agosto, às 14 horas, através dos nossos serviços, do nosso veterinário, de um mail que chegou. Eu ainda não tinha tido conhecimento. No final desta reunião vou naturalmente falar com o Dr. Grilo para, não sei como é que isto se pode naturalmente resolver, como é que se pode fazer este ataque às baratas, mas naturalmente a Câmara irá providenciar e diligenciar aquilo que estiver no âmbito da nossa competência para que este bichinho, ou bicharoco, como lhe quisermos chamar, possa de facto não passear pelas ruas da nossa cidade ou estar instalado em alguma casa do Centro Histórico. Relativamente à intervenção da senhora vereadora Idália Serrão, que no fundo é a continuidade daquilo que tenho vindo a responder ao Sr. vereador António do Carmo, dos problemas de salubridade de Santarém, os dejetos dos pombos, respondendo com clareza à questão que me foi colocada também com clareza, com que frequência são lavadas as ruas, responder, Sra. vereadora, todas as semanas. Relativamente à recolha do lixo em Almoster, na freguesia de Almoster, naturalmente as imagens falam por si, não duvido daquilo que me diz e naturalmente da imagem que fez acompanhar das suas palavras, mas tenho a informação que a recolha na freguesia de Almoster é efetuada todas as terças e quintas-feiras, 2 vezes por semana. Portanto, não percebo o que é que poderá ter acontecido. Tenho a confirmação agora do serviço de que é feita às terças e às quintas-feiras. Se o não foi, portanto, naturalmente, irei confrontar para saber o que é que possa ter acontecido. Pois, eu tomei nota que era Casal da Charneca e Casal do Paulo. Em Almoster é feito. Sim. Pois, mas a freguesia não é só Almoster, não é? São lugares. A foto é de agora. É de agora e, Temos portanto... sexta, sábado, domingo e já esta manhã. Pois, porque é terça e quinta-feira. Eu também não estou a pôr em causa. Estou naturalmente estou a reportar aquela que foi a informação que colhi já no decorrer desta reunião. Terças e quintas-feiras na freguesia de Almoster. Naturalmente a freguesia de Almoster comporta quer o Casal da Charneca, quer o Casal do Paúla. Qualquer das formas, mediante esta sua observação, no final da reunião, vou tentar perceber se na freguesia de Almoster, se estes circuitos ficaram de fora e por que razão o terão ficado, porque não é essa a informação que dispomos. Pois, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, pronto. Em bom rigor não poderemos afirmar. Muito bem. Relativamente à questão que colocou sobre o meu chão de pernas, o Sr. Vereador poderá também trazer esta nossa conversa mais algumas indicações. Todavia, dizer que o concurso abriu na passada sexta-feira, o período de concurso são 20 dias e o prazo para a execução da obra é de 70 dias. Portanto, creio que estamos em tempo de, naturalmente, podermos concluir a obra. Relativamente ao pedido de informações, uma vez mais, vou dar nota ao gabinete do Sr. Presidente deste seu pedido verbal. Dr. Francisco Madeira Lopes, já está no gabinete do Sr. Presidente. Eu vou reiterar, junto ao gabinete do Sr. Presidente, a necessidade de responder. Dr. Francisco Madeira Lopes, naturalmente, juntar-me às saudações
por si aqui feitas, quer relativamente à abertura da Igreja de Santa Maria de Alcáçova, quer à Briosa, e aproveito a oportunidade para me juntar também às saudações feitas pela Sra. Vereadora Inês Barroso, relativamente àquela que é a estratégia da promoção turística do nosso Conselho, dizer-lhe que não posso estar mais de acordo consigo. Santarém tem interesse nessa estratégia de promoção turística e, por isso mesmo, todos os contributos, todas as achegas, todas as sugestões, como fez o Sr. Vereador Celso Brás, são naturalmente acolhidas com satisfação e com bom grado, porque, embora não seja esta, usando as suas palavras, Sr. Vereador, não tendo Santarém a competência, Santarém tem o interesse, o Executivo tem o interesse e, naturalmente, todas as pessoas que cá vivem. Relativamente ao Centro de Saúde de Alcanhões, é uma situação que eu tenho acompanhado de perto na medida em que tenho o pelouro da saúde. Muitos têm sido os contactos formais e informais com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcanhões, com quem, de resto, temos uma excelente relação. O Sr. Presidente é sabedor deste interesse da Câmara na resolução do problema. Não me parece, neste momento, estar em risco o encerramento ou perto disso. Tenho tido reuniões frequentes com a Sra. Diretora do ACES e não tenho essa indicação, mas, naturalmente, não deixa de ser para o Executivo e para mim própria uma preocupação e, naturalmente, é uma situação que estamos atentos e que se resolverá. Relativamente à vinda a Santarém do Sr. Ministro do Ambiente e aos passos da candidatura, os passos que a candidatura já deu e os prazos, dizer-lhe que a candidatura está ainda em fase de execução, mas até final de setembro, creio, e se não me falha a memória, não quero cometer aqui nenhuma, faltar à verdade, mas tenho presente, corrija-me se estiver errada, que o prazo é no final de setembro para entregarmos a candidatura. Relativamente à obra do Mochão, já respondi à Sra. Vereadora Idália posto isto, passar a palavra ao Sr. Vereador para que possa, em relação ao PEDU, aduzir os elementos que julgo convenientes para o cabal esclarecimento das preocupações do Sr. Vereador Celso Brás. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, Senhoras Funcionárias do município, Sr. Funcionário do município, Comunicação Social presente e demais munícipes, todos boa tarde. Se a Senhora Presidente me der autorização, eu gostava de recuar um bocadinho em relação ao PEDU para fazer aqui duas notas. E isto porque gostaria de me referir em relação àquilo que o Vereador Celso Brás, à nota que deu relativamente à publicidade do hino Santarém, para dizer que eu espero sinceramente não tivesse a sugerir que se colocassem aqueles cartazes que habitualmente que se vêem encostados a sinais, que são os cartazes com cerca de 90 centímetros, com 1,5 m de altura, que acabam por poluir tanto a cidade e que vos devo dizer que temos lutado para que isso não aconteça. Infelizmente a legislação permite que os mesmos possam ser usados, nomeadamente por partidos políticos em período de campanha eleitoral e, portanto, eu julgo que não são esses todo os melhores veículos para fazer a publicidade, do meu ponto de vista. Não, eu admito que não estivesse a falar disso. E também para dar aqui nota que aquilo que a vereadora, aliás, a Sra. Presidente em exercício, referiu e que equacionámos, mas obviamente tem custos elevados e os nossos orçamentos, como se sabe, são pequenos, e também para o hino Santarém, apesar dos resultados que estamos a ter, tinha um orçamento francamente pequeno, não era possível meter outdoors, porque o ideal teria sido usarmos alguns outdoors, mas infelizmente não foi possível. Em relação ao autocarro, eu devo dizer que
não vejo como é que isso é possível de fazer. Nem mesmo, tenho sérias dúvidas que fosse vantajoso. Aliás, quando referiu isso, veio-me à memória uma imagem de uma série que eu gostei muito, que se calhar a maior parte de nós ou de vós acompanharam também, que era o Depois do Adeus. Retrata o período da Revolução, e lembro-me de uma situação muito engraçada em que era passada dentro de um autocarro, em que, de repente, isto tinha a ver com a ideia das liberdades, ou do abuso delas, de repente toda a gente queria que o autocarro parasse à frente da sua própria porta. Portanto, o autocarro tinha um percurso e, de repente, diz, não, tenho que parar ao pé da minha porta. E o outro dizia, não, tenho que parar ao pé da minha. E, portanto, ninguém se entendia. Eu acho que, de facto, o autocarro tem que ter regras. Sr. Vereadora, o autocarro, independentemente de tudo isso, se de facto não existirem regras, se eu não souber que posso apanhar o autocarro ali, e se achar que posso apanhar o autocarro em qualquer sítio, o autocarro vai parar mesmo de 10 em 10 metros. E, portanto, não me parece que, de facto, essa seja uma boa solução. Ainda assim, como disse a Sra. Presidente, é uma situação que deverá naturalmente ser estudada, até porque, admito, e isso dou de barato, que as localizações ou que os estacionamentos previstos possam ser ajustados. Portanto, com o uso é que se percebe se de facto aquelas localizações são as mais adequadas ou não, se bem que também temos constrangimentos técnicos e, portanto, isso também não pode deixar de ser equacionado. Em relação ao PEDU, quero lhe dizer que aqui estamos inteiramente de acordo. Subscrevo tudo aquilo que diz. Infelizmente, como sabe também, os prazos que foram dados desde o anúncio da candidatura até o prazo limite de entrega da candidatura, que é muito estreito. Aliás, os prazos, se a memória não me atraiçoa, o prazo limite é dia 10 de setembro. Portanto, não nos deixa grande margem para fazer um trabalho que, naturalmente, todos desejaríamos. Ainda assim, e porque não queríamos que o trabalho fosse um trabalho fechado, se bem que, obviamente, vai refletir muitas daquelas que são as preocupações que, ao longo deste ano e meio, viemos analisando, nós optámos, aliás, em articulação com a equipe que está a fazer, por organizar 3 fóruns. Isto é, podendo até elencá-los, o primeiro fórum tinha como tema atrair investimentos e desenvolver negócios no centro urbano, portanto, isto dirigido a investidores, empresas e comerciantes. O segundo fórum, viver e fruir o centro urbano, dirigido aos residentes. E o terceiro fórum, promover a cidadania e encontrar respostas para incluir e cuidar no centro urbano, dirigido às instituições sociais sem fins lucrativos. E porquê é que foram estes 3 temas? No fundo, tem a ver com os 3 grandes temas do PEDU. Plano de regeneração urbana, plano de mobilidade e plano de regeneração de áreas sociais críticas. Precisamente. Aliás, este último fórum, estes 3 fóruns já se realizaram, nós optámos por fazer fóruns por convite, até porque o tempo era muito estreito, e achámos que seria mais produtivo, e foi, efetivamente. Este último fórum foi realizado na Ribeira de Santarém, precisamente para estarmos mais próximo de uma das comunidades que está identificada, de facto, infelizmente, com grandes problemas. E, portanto, nós, de facto, gostaríamos de poder ter mais tempo, mas este foi o tempo que a própria candidatura, os prazos que foram estabelecidos para a mesma, o definiu e, portanto, teremos que trabalhar com o tempo que foi assim definido. Bom, gostaria também de referir aqui 2 questões, só para deixar aqui uma nota, quer em relação às baratas, quer em relação aos ratos. Esta é uma questão, a das baratas não é propriamente uma situação nova, é nova este ano, e o Sr. Presidente referiu e bem, eu tive conhecimento disso esta manhã. As baratas não são uma situação propriamente nova. O ano passado, exatamente nesta altura, tivemos também, por parte da pessoa que hoje fez deu nota deste episódio, que foi o Sr. Paulo Costa, da Livraria Costa. O ano passado também deu nota do mesmo. E, na altura, nós entramos em contacto imediatamente com as Águas de Santarém, porque nos foi referido que vinha do esgoto. Devo dizer que as Águas de Santarém foram ao local, abriram as caixas de esgoto e não havia, de facto, indício de baratas nessas mesmas caixas.
O técnico que lá foi entrou depois em 2 edifícios confinantes da Livraria Costa e num deles, a caixa de ventilação, estava completamente repleta de baratas. Portanto, isto serve para dizer o seguinte, e isto aplica-se também à questão dos ratos. Efetivamente, nós sabemos que o centro histórico tem inúmeros problemas, mas uma boa parte dos problemas é potenciado pelos inúmeros edifícios abandonados. E isso não é algo que nós consigamos controlar. Portanto, de facto, as baratas existem, e eu não sei este ano de onde é que é o foco, portanto, a informação acabou de nos chegar, portanto, não posso confirmar isso. Admito que possa ser de algum esgoto, temos que verificar. O ano passado não foi. Mas isto para dizer que, efetivamente, os edifícios abandonados são um problema, aliás, não só para as baratas, como também para os ratos, como também para os pombos. E apesar dos inúmeros pedidos que a Câmara vai fazendo aos proprietários para tomarem algumas medidas relativamente à reabilitação dos edifícios, até para o emparedamento de alguns vãos, a maioria dos proprietários não cumpre com aquilo que são os seus deveres. Isto é um problema que eu já o disse mais de uma vez, é um problema da cidade de Santarém, mas infelizmente é um problema que se repete por todas as cidades, ou pela maioria das cidades em Portugal, com centro histórico. Em relação ao mochão de Pernes, eu não tenho muito a acrescentar, efetivamente portanto, o concurso foi colocado na sexta-feira na plataforma, o prazo está a contar, tem 20 dias para fazer a entrega das propostas e o prazo de execução, como também já foi dito pelo Sr. Presidente, são 70 dias. Portanto, tudo nos faz acreditar que, e naturalmente que o desejamos tanto como qualquer um de vós, que a obra vai acontecer, que vai correr tudo bem, que no final do ano teremos a obra naturalmente concluída. Gostaria também só de dar uma última nota em relação ao turismo, apesar de ter dito já várias vezes que as competências do turismo estão na entidade regional de turismo, Alentejo-Ribatejo, isso não nos tem limitado nem diminuído na ação e nós temos vindo a trabalhar com a entidade, nomeadamente colaborando nos planos que a entidade de turismo tem vindo a desenvolver. De resto, irá apresentar em setembro o plano de touring cultural e paisagístico, que tem naturalmente incidência também no centro histórico, e, portanto, em tudo aquilo que nós podemos, e sempre que nos é pedido, e em muitos casos, não sendo pedido, nós tomamos a iniciativa de reunir com a entidade de turismo para saber ponto de situação e para passar informação relativamente a áreas que são importantes. A questão da sinalética, efetivamente, ainda não foi instalada. A sinalética está condicionada por parecer da DGPC e, infelizmente, a DGPC não foi rápida na emissão do parecer, em relação à localização dos respectivos postos de sinalética. Portanto, o processo de facto está atrasado, mas ainda assim dizer também que no âmbito da entidade de turismo e para além da sinalética que nós temos já prevista, no âmbito do centro histórico, a entidade de turismo tem também previsto o lançamento de um concurso para sinalética pedonal. Portanto, isso virá a complementar também a sinalética que nós... sinalética no centro da cidade, dirigida a quem se desloca a pé dentro da própria cidade. Estamos a falar no centro histórico. É tudo. Muito obrigada, Sr. Vereador. Vereador Celso Brás. Eu queria só 2 apontamentos. Obviamente, eu até já escrevi um artigo no Correio do Ribatejo sobre a localização dos cartazes nas entradas do centro histórico, que obviamente não eram esses placares de apoio. Eram nas entradas do centro histórico principais e com a sua dimensão suficientemente grande e vistosa. Em relação aos autocarros, eu como funcionário da Câmara de Abrantes, nós temos um autocarro a funcionar no centro histórico e com paragem não é onde as pessoas querem. O autocarro tem um circuito pré-definido, mas ao longo desse circuito as pessoas podem mandar parar onde o autocarro passa. Não é na habitação da pessoa, é onde a pessoa está a andar. E o caso tem sido de sucesso, esta característica tem tido sucesso. E numa primeira fase houve de uma forma e esta segunda forma teve muito mais sucesso e é nesse âmbito que eu
aproveitei a dica e, portanto, ninguém está a querer que o autocarro passe por casa das pessoas, mas sim onde as pessoas estão a andar e que seja de uma forma mais facilitada a mobilidade e a acessibilidade a diversos equipamentos. Eu não queria deixar de dar a nota sobre as tampas de saneamento que continuam por arranjar, tanto na Ribeira como no Canto da Cruz, como agora em Marvila, já uma terceira, e como é a terceira vez que eu venho cá também em substituição do vereador, aproveito a oportunidade para novamente sublinhar essa questão. Muito obrigado. Muito obrigada. Com certeza. Dr. Francisco Madeira Lopes. Licenciado Francisco Madeira Lopes, Sra. Presidente. Lic. Nem sequer mestre sou. Vereador, desculpa. Vereador, não faz mal. Parece. Para agradecer as respostas e as informações que nos prestaram, e só para reforçar aqui a preocupação em relação ao mochão de pernas. 70 mais 20 são 90 dias, são 3 meses. Nós estamos no início de agosto. Agosto, setembro, outubro. Sobram-nos 2 meses, sobram-nos 60 dias. E os 20 dias eu desconfio que não é para o procedimento estar concluído. Será para a entrega das propostas. Imaginando que não há, esperando que não haja reclamações em relação ao caderno de encargos, que não há nenhuma reclamação em relação à lista de candidatos excluídos. Portanto, esperando que corra tudo bem, pois há o perigo da própria obra, que é numa zona que nós sabemos que tem algumas, enfim, não é propriamente uma planície ampla, uma zona com a sua orografia particular, é uma zona hídrica, é uma zona de encosta e também com uma componente cultural e patrimonial. E, portanto, enfim, o que é que nós podemos fazer, senão aqui fazer votos, corra tudo bem, nós naturalmente estaremos disponíveis para ajudar no que estiver ao nosso alcance, mas a preocupação é muito grande, Sra. Vereadora. 60 dias não é nada para essa margem. Muito obrigada, Sr. Vereador. Mais algum dos senhores quer usar a palavra? Então, agradecer a disciplina, a pertinência das sugestões, das observações, as críticas e, cumprido que está o período antes da ordem do dia, vamos então dar início à nossa ordem de trabalhos. Ponto número 1, de José Brígida Pereira Nobre, apresentando pedido de declaração de interesse público municipal para a unidade industrial destinada à salsicharia, cita em Val dos Pardais, Ameais de Baixo, processo 01-2005/124. Algum dos senhores vereadores quer usar da palavra? Senhor Vereador Francisco Madeira Lopes. Senhor Presidente, com sua licença e dos restantes senhores vereadores, eu falaria do ponto I e do ponto 2, porque a posição que a CDU tem manifestado nas últimas reuniões tem sido a mesma em relação a estes pontos e, portanto, eu vou-me escusar de repetir o que tenho vindo a dizer, recordando apenas que a nossa oposição tem a ver com o decreto-lei ao abrigo do qual estas legalizações estão a ser feitas e a falta de atenção, designadamente em relação às questões ambientais, que estes processos não estão a ter. Curiosamente, há aqui um ponto que eu não posso deixar de destacar relativamente a este assunto, é que a própria informação, a própria conclusão da informação, de uma das informações prestada em 23 de junho de 2015, neste caso em relação ao limestone, ou limestone, não sei como é que eu ia dizer, em relação ao ponto 2, diz o seguinte na conclusão: pese o parecer desfavorável emitido pela CCDR-LVT e pelo ICNF, portanto na parte do Parque Natural de Serra da Área Candeeiros, situação que, ajusante do processo decorrente do procedimento consagrado no tal decreto-lei que eu falava, o 165 de 2014, de 5 de novembro, deverá conduzir a que as referidas entidades inviabilizem a proteção do requerente. Ainda assim, entende-se que a atividade em causa poderá contribuir, obviamente, a fundamentar a proposta que aqui vem, que é da declaração de interesse público municipal. Eu continuo a dizer que considero que o interesse público municipal, para ser como tal, tem que ponderar todos os diferentes aspectos do interesse público municipal, o económico, o social, o ambiental, que considero insuficientemente ponderados e fundamentados nas várias propostas que têm vindo à reunião de Câmara, e estas não são exceção. Esta, em particular,
parece estar aqui a dizer que se adivinha que, a posteriori, a jusante, mantendo a CCDR e o Parque Natural a sua posição, nem mesmo com esta declaração de interesse público municipal, este processo irá para a frente. Mas isto é só um pormenor para dizer como, de facto, os processos vêm aqui, salvo o devido respeito, de uma forma quase automática. Esta é a sensação que temos pela informação e pela documentação que nos é presente, e que, se calhar, nem todos eles mereceriam a declaração do interesse público municipal. E, obviamente, essa tem sido uma crítica nossa, da CDU, de uma insuficiente fundamentação destas propostas, mas, obviamente, a questão de base está no decreto-lei ao abrigo do qual estes processos estão a ser efetuados, e por isso mesmo manteremos o voto contra, não, volto a repetir, como disse em relação a todos os outros processos, por causa da empresa em concreto que está em causa, que entendemos que, obviamente, todas elas devem ser alvo de uma apreciação individualizada e que se procure auxiliar a ultrapassar as dificuldades para que sejam legalizadas e se mantenham os postos de trabalho, mas com as devidas exigências em termos da manutenção daquilo que são os outros interesses, designadamente ambientais e de ordenamento do território, recordando também que estas aprovações oneram o município, designadamente em sede de alterações dos planos de instrumentos de ordenamento do território. Portanto, votaremos contra. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Vereador. Sra. Vereadora Idália Serrão. Muito obrigada, Sra. Presidente, em exercício. Sra. Presidente, nós temos, eu particularmente tenho grandes dúvidas sobre este Decreto-Lei 165 de 2014 tenho feito questão de, não só de questionar, passando o plenário, a forma como ele foi concebido, como a forma como está a ser implementado. Este Decreto-Lei não é mais do que uma via verde que o Governo criou para que aquelas explorações ou atividades industriais que funcionam à margem da lei possam ser legalizadas. E, portanto, tenho um diferendo desde o início da sua concepção, desde o início da sua discussão, sobre a sua avaliação com o Sr. Ministro do Ambiente, que, enfim, é dos grandes diferentes que temos é sobre este Decreto-Lei. Mas, no entanto, há aqui uma evidência. Aquilo que está a ser pedido à Câmara Municipal de Santarém, e que, de acordo com o Decreto-Lei, da forma como o Decreto-Lei foi feito, não vale nada, mas aquilo que está a ser pedido à Câmara de Santarém é que diga, sem qualquer valor vinculativo, se esta atividade tem ou não interesse para o município de Santarém. É isso que nos está a ser pedido, porque a Câmara não é vista nem achada se esta atividade que pretende ser legalizada cumpre ou não os requisitos do ponto de vista do ordenamento do território, das normas ambientais, um conjunto de requisitos que estão no Decreto-Lei. Portanto, aquilo que nos está a ser pedido é que nós digamos se esta atividade tem ou não interesse público para o Concelho de Santarém. Na opinião do Partido Socialista, esta atividade é de interesse público. Cria postos de trabalho, nem que seja um posto de trabalho, é um posto de trabalho criado e, portanto, é importante. Agora, que possa ser exercido no estrito cumprimento daquelas que são as normas pelas quais o nosso Estado de Direito se rege. Mas não é isso que está a ser pedido à Câmara de Santarém. Agora, este Decreto-Lei, na minha opinião, é de fachada, é para permitir que quem prevarica e quem tem prevaricado ao longo dos anos se legalize agora. Mas essa responsabilidade não é dos municípios. Aliás, o papel dos municípios é um papel nulo, porque são completamente desconsiderados. Porque eu estou certa que todos os processos que têm passado aqui, com este objetivo, e para fazer cumprir este Decreto-Lei, o 165 de 2014, se o município tivesse que se pronunciar sobre um conjunto de requisitos, de outros requisitos que não aqueles que estão a ser pedidos,
Não, pronunciava-se certamente de outra forma. Mas isto também não invalida que os processos que são instruídos e que vêm aqui à reunião de Câmara não tragam mais informação do que aquela que trazem. Porque muitas vezes aquilo que nós temos aqui é, enfim, uma matriz que é preenchida e que nada nos diz, porque serve para toda a gente. E, portanto, Senhora Vereadora, a Senhora Presidente em exercício, reiterando que estamos em total discordância com este Decreto-Lei 165 de 2014. Que os processos devem ser instruídos de uma forma mais habilitada para nós termos cada vez mais informação. E também que o que aqui nos está a ser pedido é que nós digamos se esta é uma atividade com ou sem interesse para a autarquia. É dentro desse ponto de vista, deste último ponto de vista, que nos está a ser pedido, que não serve para nada, não é? Mas é dentro deste ponto de vista que nós vamos responder e que nós iremos votar. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas dar duas notas relativamente a estes dois pontos, nomeadamente no que se refere ao decreto. Eu partilho de alguma forma das preocupações da vereadora Idália. Não concordo quando diz que este decreto é para dar cobertura a todas as ilegalidades, porque de facto não cabe aqui tudo dentro. O que não quer dizer que não possa haver, desse ponto de vista, algum aproveitamento. A questão é que ao longo de anos, por falta até de alguma legislação e desadequação dos meios de planeamento, houve um conjunto de atividades que foram crescendo e, portanto, que naturalmente têm necessidade de ver regularizada a sua situação, algumas delas que ficariam regularizadas com o processo de revisão de PDM. Em relação ao que diz relativamente ao pedido de emissão de certidão de interesse público, de facto é isso que nos é pedido. E a lei o que obriga é isso. Não nos obriga não obriga a Câmara a que o processo tenha que ser instruído com toda a fundamentação que depois a jusante terá que constar no processo. E, portanto, nós estamos aqui a emitir uma certidão de interesse público, que, no fundo, é o pontapé de saída para iniciar o processo. O processo pode abortar a seguir. Como, por exemplo, neste caso que referiu, da Limestone, que tem um parecer, na fase seguinte pode perfeitamente isso acontecer. Agora, não me parece também, com a legislação que temos, e sem estar aqui a fazer juízo de valor em relação ao mérito da legislação, com a legislação que temos, não me parece que a Câmara possa estar aqui a coartelar essa hipótese. E, portanto, é nesse sentido que trazemos aqui, naturalmente, estes dois pedidos. Muito obrigada, Sr. Vereador. Com certeza. Eu não quero entrar aqui em diálogo com o Sr. Vereador, mas também tenho que retorquir uma questão. Sendo certo que os planos são instrumentos dinâmicos, a verdade é que muitas destas empresas cresceram, penso que a maior parte dos casos é de crescimento, cresceram violando aquilo que os planos na altura previam. E, portanto, fizeram-no quando outras empresas não o fizeram. Mas empresas violaram os planos que são equivalentes à lei, portanto, cresceram à margem da lei e estão agora a procurar legalizar-se. Não temos nada contra isso. Agora, a mim pessoalmente, choca-me que os planos continuem a ser, enfim, apenas aquele pretexto que temos que cumprir e depois não cumprimos, o prevaricador não cumpre e então altera-se o plano. E Portugal é isto. E o ordenamento do território, ou o desordenamento do território que o país tem, é isto mesmo. Planos que são feitos, muitas vezes sem conhecer em concreto o território, é verdade, mas depois há a prevaricação por parte do particular e há a adaptação do plano. A exceção, como todos nós sabemos, é a demolição ou é a reposição do terreno na situação em que estava anteriormente. Nós temos que essa é a confrangedora exceção. É raríssimo isso acontecer no nosso país.
Eu gostava só de saber quantos processos, admito que também os possa haver, mas gostava de saber quantos processos deram entrada no município de Santarém e não vieram à reunião de Câmara para que fosse dada a declaração de interesse público municipal. Bom, eu quanto à última questão não lhe consigo responder de imediato, mas no entanto gostaria de alguma forma... Não, mas dito dessa forma dá a ideia que de facto estamos aqui a tentar, digamos, favorecer o infrator. Eu acho que não é exatamente esse o espírito. E por exemplo, no ponto 1, o que está aqui em causa, por exemplo, é uma ampliação de uma instalação, é uma atividade que está em reserva ecológica e, como tal, não seria passível de ser ampliada, tinha que ficar confinada à área que lá está. Pretende-se fazer uma ampliação e, infelizmente, por uma desadequação com o instrumento de planeamento, ele próprio também desadequado, porque o PDM, como sabemos, e por isso estamos a fazer um esforço de o rever, está desadequado, não admite esta ampliação. E com isto cria um constrangimento ao desenvolvimento da atividade. Portanto, não posso concordar com aquilo que diz, sobretudo com a generalização. Eu acho que eu ganho. Com certeza. Se formos analisar, eu acho que eu ganho, desculpe lá. E por isso o caso que está a falar é que é exceção. Foi uma coincidência, foi o que trouxemos aqui hoje. Sim, só de forma muito breve para dizer que os casos que temos tido aqui têm sido mais ou menos pacíficos. Ainda não apareceu aqui nenhuma situação de violação grosseira da legislação. Aquilo que eu disse, de forma geral, e que gostaria de reiterar é que... Sim, as propostas. O que eu gostaria de reiterar é que continuo a achar que a legislação foi feita para resolver e para continuar a deixar que quem tem prevaricado continua a prevaricar. Porque não tem instrumentos, não tem os instrumentos necessários para fazer o acompanhamento das atividades. E todos sabemos que, infelizmente, nós não temos uma cultura, e há aqui juristas e advogados entre nós, não é o meu caso, mas nós, infelizmente, temos o péssimo hábito de olhar para as leis e a primeira coisa que nos salta ao pensamento é como é que eu lhe vou dar a volta, não é como é que eu a vou fazer cumprir. Porque se assim fosse, nós provavelmente não teríamos tantos problemas. E as leis assentariam nos problemas e ajudariam a resolver certamente os problemas com uma maior eficácia. Mas, por um lado, não nos está a ser pedido que analisemos o processo e que nos pronunciemos sobre o processo, está-nos a ser pedido estritamente que digamos se tem ou não interesse municipal, e depois ainda não tivemos aqui nenhum caso daqueles que eu acho que são graves. Se calhar ainda vamos ter. Até ao lavar dos cestos ainda é vindima. Mas se cá estiver, nós também. Aqui estaremos atentos. Não vai servir de nada, porque o papel dos municípios é apenas de fogo de vista, mas cá estaremos pode ter para dar a nossa opinião. diferente. Muito obrigada. Depois ficamos obrigados a alterar o PDM ou outros instrumentos de acordo com isso. Muito obrigada aos senhores vereadores. Creio que cabalmente esclarecido que aquilo que é pedido à Câmara é a declaração de interesse público municipal relativa à ampliação da unidade industrial e de uma pedreira. Estamos em condições de poder votar. Vamos fazer a votação em separado. Creio que depois as vossas intervenções devem constituir declaração de voto, se assim o entenderem. De José Brígida Pereira Nobre, representante de declaração de interesse público municipal para a unidade industrial destinada à salsicharia Cita em Val dos Pardais, a Milhares de Baixo. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado com um voto contra da CDU. De
Limestone Limitada, apresentante de pedido de declaração de interesse público municipal relativa à ampliação de uma pedreira, sita em Cabeço da Giesteira, pé da Pedreira, Alcanede. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado com o voto contra da CDU. Ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, de Centro de Cultura e Recreio Alexandre Herculano, apresentante de pedido de isenção de taxas para licença de ruído para a realização da Festa do Caracol e da Mini, dias 17 a 19/7 em Azóia de Baixo, União de Freguesias de Cheta, Azóia de Baixo e Póvoa de Santarém. É uma ratificação de processo 12-2015/167. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado com 8 votos. Ponto número 4, Património Municipal, contrato de concessão do direito de exploração do estabelecimento de bebidas, livraria, galeria de arte, cafeteria 1 do Jardim da Liberdade, Casa da Lagoa, Hotelaria e Turismo Limitada, proposta de resolução do contrato. Algum dos presentes quer usar da palavra? Sr. Vereador Celso Brás, tem a palavra. Eu gostava de mostrar sobretudo o meu desagrado pelo prolongar desta situação e decorridos 3 anos é que só estarmos a efetuar esta deliberação. E, portanto, isto é um espaço que fica no centro da cidade e que já poderia ter sido usufruído pelos cidadãos desde há muito tempo, e chegamos com verbas talvez um pouco astronómicas com esta deliberação, que eu concordo, mas já devia ter vindo cá muito anteriormente. Obrigado. Muito obrigada. Quero usar da palavra o Sr. Vereador Francisco Madeira Lopes. Sr. Presidente, nós, salvo erro, na última reunião tivemos aqui um processo, salvo erro, em tudo semelhante, e eventualmente sim. nos valores e nos prazos a questão seja algo diferente. Eu no outro, salvo erro, não tinha sido pago uma única renda e eu aqui também fico com esta sensação. Não preciso. 3 rendas. Foram 3. Foram pagas 3 rendas. 3 rendas, sim. De qualquer maneira, portanto, tudo o que nós dissemos na anterior reunião, nesse ponto, e que aliás era um espaço que fica ao lado deste, enfim, na mesma zona, aplica-se, penso eu, praticamente integralmente. Ou seja, verifica-se uma situação em que há um incumprimento da parte do concessionário. Obviamente a Câmara é alheia a esse incumprimento, mas aquilo que a Câmara não é alheia é o não agir com mais celeridade e prontidão quando há uma situação de incumprimento. Eu sei que estes processos são complicados, nós não queremos que as concessões, que às vezes são difíceis de conseguir, e recordamos que tivemos um espaço ali nas Portas de Sol, muito difícil de concessionar, e portanto eu percebo que haja o interesse público de manter a concessão e do espaço aberto, eu percebo isso tudo, mas há limites. E aqui claramente foram ultrapassados os limites, e não foi o mês passado nem há um ano, já foram ultrapassados os limites há muito tempo. Eu não percebo que ao fim de 6 meses, 1 ano, que o município não tome atitudes mais drásticas, até no sentido de travar a escalada da dívida, que depois se torna incobrável, como já dissemos. Depois torna-se incobrável, depois a empresa, até pelos valores, mesmo que quisesse, não tem condições para entrar em acordo, deixa arrastar para os tribunais, enfim, e depois ficamos todos a perder. Fica a cidade a perder, fica o município a perder, e nem o privado, por vezes. Se safa, aqui eu não conheço, não sei qual é que é o caso. Gostava só de perguntar se com esta resolução e a anterior queria só que me confirmasse, fica só um espaço neste momento a funcionar, e já agora gostava de ver se esse está em regularidade ou se virá na próxima reunião também para resolver. Que o atual concessionário desse espaço de que estamos a falar, que eu não sei quem é, não se ofenda, não é nenhuma desconfiança em relação à idoneidade ou à capacidade de trabalho do mesmo, é só para perceber de facto se, dado que este processo parece-me em tudo semelhante ao anterior, esperando que o terceiro, penso que é só um terceiro que resta, que não esteja nas mesmas condições. Está.
Agradecer as vossas intervenções, dizer naturalmente que corroboro a urgência e a necessidade destas situações análogas a esta virem a ser todas resolvidas o mais rápido possível. Todavia, tenho que aqui fazer uma nota para dizer que houve sempre por parte dos serviços do município a tentativa da cobrança destes valores, reuniões sucessivas a pedido dos próprios e, naturalmente, um incumprimento reiterado em relação àquilo que foi sendo acordado, até naturalmente desembocar nesta situação. Relativamente à questão que me coloca, relativamente ao terceiro espaço, eu creio que é uma situação análoga a estas e que em breve virá também, se não for cumprido o plano que foi pré-estabelecido, terá que vir também naturalmente a reunião de Câmara. Não quero faltar à verdade, creio que estamos a falar ambos do mesmo espaço, mas no final da reunião, se assim o entender, podemos ter essa confirmação. Creio estarmos então em condições de proceder à votação do ponto 4, contrato de concessão do direito de exploração do estabelecimento de vidas, livraria, galeria de arte, cafeteria 1 do Jardim da Liberdade, Casa da Alagoa. Proposta de resolução do contrato. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado com 8 votos a favor. Ponto número 5. Asta pública para arrendamento comercial da cafetaria Moinho de Fau. À adjudicação. Algum dos senhores quer usar da palavra? Senhor Vereador Celso Brás. Isto vem na sequência daquilo que temos estado aqui a falar, os assuntos são os mesmos e eu, mais uma vez, quero dar um alerta tardio, porque corremos o risco de, com estas concessões, com estes valores, se não me engano são 800 e qualquer coisa euros, não é? 860 euros, sim. Daqui a uns tempos os proponentes não conseguirem, digamos, cumprir as suas obrigações. Sim. E eu faço um alerta que os cadernos de encargos não deveriam ser só pelo preço, não é? Pela renda. Acho que a Câmara deveria ter uma renda quase que simbólica, porque o que interessa é que tenham os seus espaços a usufruir pela população e que sejam cuidados, no fundo, aquele que o concessionário também faz a gestão e cuida do espaço. Portanto, são, digamos, algumas instalações que ficam sem ações pela Câmara. Portanto, se os cadernos de encargos, no futuro, para além do preço, e o preço sendo uma coisa simbólica, apesar das dificuldades financeiras que a Câmara está, acho que seria preferível. Tivesse também um critério que lhe chamasse a qualidade do serviço prestado, seja pelo horário, seja por outro tipo de ofertas, acho que era um fator a crescer e a integrar o caderno de encargos, se não fosse só o preço, porque eu espero estar enganado e por acaso até vivo relativamente perto, mas que este espaço não se torne um daqueles que tivemos a falar no ponto anterior. E, portanto, o preço é bastante elevado, na minha pouca experiência sobre esse tipo de exploração comercial, mas para o futuro fica um alerta que, para além do preço, houvesse outros critérios também na qualidade do serviço oferecido às populações. Muito obrigada pela sugestão. Faça favor, Sr. Vereador. Eu queria só reforçar também estas mesmas preocupações. Embora de facto isto, como estava feito, nada havia a fazer, não é? Entrávamos numa fase de licitação. Sim. Isto acabava quando alguém deixasse de licitar ou de cobrir a última oferta. Eu também acho o valor um bocadinho elevado, não tenho dúvidas que será adequado para os meses de verão, mas aquele espaço está concessionado o ano inteiro, não é? Mas isso, enfim, isso é uma preocupação do privado. Nós de facto aí, a preocupação do município tem que ser, antes de mais nada, que quando entrar em fase de incumprimento, e esperemos que não aconteça, pelo menos neste caso a anterior concessão parece que correu bem, ainda bem, mas se isso vier a acontecer, que não esteja à espera 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos para revogar e para ir para o tribunal cobrar estes valores. Enfim, essa é só a nota que deixamos também. Muito
Muito obrigada aos senhores vereadores. Registramos naturalmente as vossas sugestões e as vossas intervenções. Fica da minha parte naturalmente o compromisso, na expectativa de que o cenário menos positivo não se venha sequer a colocar, uma vez que esta foi a vontade do proponente e, portanto, naturalmente será a pessoa idónea e conhecedora do mercado, tendo feito esta oferta, portanto, fazer votos para que naturalmente seja um arrendamento comercial com sucesso, mas se algo vier a correr menos bem, há de facto este compromisso de que a situação será resolvida. Vamos passar à votação deste ponto. Ponto número 5, asta pública para arrendamento comercial da cafetaria Moinho de Fao, adjudicação. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 6 e ponto 7, creio que podemos votar, se estiverem de acordo, conjuntamente. Ponto 6, restituição de valores relativos a refeições escolares da aluna Leonor Lourenço Oliveira. Ponto 7, restituição de valores relativos a refeições escolares das alunas Beatriz e Cristiana Severino. Podemos votar em conjunto? Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Pontos 6 e 7 aprovados por unanimidade. Ponto 8. Proposta de pagamento faseado dos montantes em dívida referentes a refeições escolares e prolongamento do horário. Algum dos senhores vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9. Feira bimensal, pagamentos em atraso. Algum dos senhores quer usar da palavra? O senhor vereador Francisco Pedro Lopes. Sr. Presidente, há aqui duas notas. Portanto, se eu bem percebo, há aqui uma situação de incumprimento, mas o proponente quer pagar e não perder o espaço que lhe coube no sorteio. No sorteio, exatamente. Não temos nada contra isso. Fica-nos só aqui uma perplexidade se haverá aqui alguma falha de comunicação. Eu não estou a dizer que haja uma falha da parte da Câmara, mas porque dos documentos parece resultar que houve aqui alguma falha de conhecimento, que eu não digo que a Câmara esteja responsável, porque obviamente os interessados sabem que estão a arrendar um espaço, sabem portanto que o têm que pagar, não podem ficar de braços cruzados, mas não sei se haverá aqui alguma falha de comunicação, algo que a Câmara possa fazer para que este tipo de situações não se repita, mas falo sem conhecimento de causa, não digo que seja esse o caso, portanto obviamente estamos favoráveis se o fulano quer, se a pessoa quer regularizar a situação, nós nada temos contra. Muito obrigada. Naturalmente eu posso prestar-lhe o esclarecimento na medida em que fui a Presidente deste sorteio. E aquilo que lhe posso garantir, Sr. Vereador, é que toda esta informação, para além de ter sido disponibilizada em suporte papel, foi por mim própria, em sorteio presencial, dada a todos os presentes. Mas naturalmente acontecem estes equívocos de informação, as pessoas alegam não terem tido um entendimento cabal daquilo que foi explicado e atendendo à argumentação apresentada e àquilo que aqui está em causa, que é também servir a população, de nada servem espaços vazios, sem feirantes e sem os municípios poderem fruir desse espaço. É neste sentido que o Executivo traz esta proposta ao Executivo Municipal. Se estiverem esclarecidos, passamos então à votação. Me esqueci de outra questão. O requerente, na altura, alega que tentou pagar os valores em atraso, mas que lhe foi impedido por causa do regulamento. Eu não tive o cuidado de ir ver qual era a norma regulamentar, mas não percebi. Porque tem que se fazer o pagamento até dia 8 de cada mês e provavelmente o requerente tentou fazê-lo em prazo posterior e, como violava o disposto no regulamento, isto eu estou a falar daquilo que me parece ter sido o que provavelmente tenha acontecido. Não o terão deixado de fazer. Foi isso também, essa a questão que eu própria me deparei quando me confrontei com
com este pedido. Portanto, o despacho do Sr. Presidente vai no sentido de ser distribuído novamente um comunicado no local, próximo do mercado, informando que esta permissão é de caráter excepcional, que não se poderá voltar a verificar e, naturalmente, fazer o apelo a todos para cumprirmos aquilo que está estipulado no regulamento em vigor. E, portanto, esta exceção, segundo o despacho do Sr. Presidente, é válida apenas para o mês de agosto de 2015, devendo os feirantes, de doravante, fazer o pagamento atempado de acordo com o que está estipulado no regulamento. A exceção que estamos aqui a fazer é eles não perderem o direito ao lugar. Com certeza. Essa é que é a exatamente, exceção. Se há uma dívida, se usufruir do lugar, vê-se ele superado, com certeza. a dívida pode ser sempre paga. Com certeza, com certeza. Só que perdiam o direito à ocupação do lugar, de acordo com o regulamento, e, portanto, não é isso que se pretende. Portanto, foi a solução que se encontrou, a contente das partes, de modo a melhor podermos servir a população. Podemos passar à votação? Ponto número 9, feira bimensal, pagamento sem atraso. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 10, proposta de ordenamento do trânsito para a entrada no recinto da feira bimensal. Algum dos presentes quer usar da palavra? Vamos proceder à votação. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 11, trânsito, proposta de remoção da sinalização vertical no Largo do Milagre, em Santarém. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado por unanimidade. Às vezes aqui, o vereador Farinha fala as frequências que são desvalorizados. Os sinais de trânsito. Litros 2, de cada lado. E não há lá ninguém que se fala de lugar aqui. Não tenho ideias, Sr. Vereador. Eles dão jeito para terminar. Se aquilo é para ser partido, já sabe quem é que foi. Uma nota de humor interessante nesta tarde de verão. Vamos então votar. Ponto número 11. Proposta de remoção de sinalização vertical no Largo do Milagre, uma vez que ninguém vandalizou. Quem é que vota a favor? Quem é que se abstém? Aprovado por... não, contra. Desculpem. Não. Pronto. Tudo a favor. Bem, no momento certo. Muito bem. Então vamos passar ao ponto 12. Adega Cooperativa de Almeirim, pedido de autorização para passagem de veículos agrícolas pelo interior da Ribeira de Santarém, no período entre 10 de agosto e 30 de setembro de 2015. Alguém quer usar da palavra? Sr. Vereador Celso Brás. Eu tenho alguma dúvida sobre a profundidade da informação técnica que é colocada aqui ao nosso dispor. Concordando em parte com aquilo que é proposto, ou seja, com a passagem no interior da Ribeira dos veículos agrícolas, eu tenho alguma dúvida, e é isso que eu acho que não está suficientemente esclarecido na informação, o porquê da impossibilidade de passagem na Rua do Meio. Quando isso é uma das... A Rua do Meio é aquela rua quando se vem de Almeirim, volta-se logo. Sim. Isso era uma rua amplamente utilizada durante anos, para na época da apanha do melão, do tomate, era utilizada. Sim. E de há uns anos, essa rua deixou de ser utilizada, inclusive a Adega Cooperativa de Almeirim, sei que em anos passados reuniu com os executivos da altura, tentando anuir nessa passagem. E eu acho que há aqui, de facto, uma insuficiência da impossibilidade da passagem nessa rua pelas questões que estão aí referidas, e eu não me sinto em condições, na questão da Rua do Meio, de votar a favor dessa informação. Na questão da passagem desnivelada, concordo absolutamente, porque eu passo todos os dias na Estrada Nacional, na outra, em que há um perigo de uma fachada completamente, uma edifício em demolição, em que tem uma carga de trânsito brutal, como todos nós sabemos hoje, não é? Face à outra Estrada Nacional estar interrompida, e como face a essa fachada estar sem qualquer apoio, portanto, para a Estrada Nacional, essa aparentemente não apresenta nenhum problema de como é que é referido? De estabilidade do edifício. E a Rua do Meio apresenta problemas de estabilidade dos edifícios. Portanto, isto causa-me aqui alguma estranheza e insuficiência
da informação técnica sobre aquilo que se passa. Estando um edifício para a Nacional completamente o interior em derrocada, portanto tendo fachadas para a Estrada Nacional, e a Rua do Meio, aparentemente, aquele edifício que tinha esses problemas está demolido hoje em dia, propõe-se a impossibilidade de passagem dos veículos agrícolas, quando isto é uma daquelas questões, como nós sabemos, aquele cruzamento, agora até se vira para Santarém, para o Planalto, vira-se para o interior da Ribeira, e, portanto, aquele cruzamento com esta carga agrícola a passar ali no cruzamento, ainda vai mais sobrecarregar o que é aquele cruzamento ali. Portanto, eu acho que haveria necessidade, independentemente de votarmos aqui a favor desde já a possibilidade de passagem de nível no interior da Ribeira, acho que haveria necessidade de aprofundar em termos técnicos, porque é que, estando um edifício com as fachadas apenas para a Estrada Nacional principal, não apresentando instabilidade, e a Rua do Meio apresenta instabilidade dos edifícios adjacentes. Isto é uma estranheza e que eu apelo para que a Câmara, em termos dos seus serviços técnicos, aprofunde o porquê da impossibilidade de passagem destes veículos agrícolas num só sentido. Reparemos que é só num sentido. É no sentido descendente, porque depois no sentido ascendente eles já vão ao cruzamento e dão a volta. E acho que haveria necessidade, porque esta é uma daquelas coisas dos agricultores do Campo do Recio, utilizam durante uma época do ano e que para eles faz uma grande diferença, até ao nível da circulação, também do tráfego diário que hoje acontece nesta via. Deixava essa proposta. Muito obrigada, Sr. Vereador. Sr. Vereador António do Carmo. Sra. Presidente, em complemento do que o meu colega de bancada referiu, gostaria de dar nota de que este documento, para além de, na nossa perspectiva, não vir suficientemente fundamentado, quer-me parecer que ele acaba por copiar um pouco daquilo que foi o parecer técnico de anos anteriores, porque continua a falar aqui no parecer favorável da Junta de Freguesia de Santa Iria, quando nós sabemos que já não existe Junta de Freguesia de Santa Iria. Portanto, dá-me ideia que há aqui um cola, e, não é? Copia e cola. Portanto, face a esta intervenção do vereador Celso Braz e também a esta nota pelo menos desta frase referindo a Junta de Freguesia de Santa Iria, porque eu não tenho o documento do ano passado para perceber se é ou não um parecer técnico igual ao do ano passado, mas face a estas dúvidas que aqui se colocam, o Partido Socialista vai se abster nesta votação. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Começando pelo fim, respondendo ao vereador António Carmo, dizer o seguinte: eu não creio que se trate exatamente de um copy-paste, mas obviamente que o conteúdo é em tudo semelhante, porque as condições, isto é, o pedido foi exatamente o mesmo, nas mesmas condições, o objetivo é exatamente o mesmo e os constrangimentos também o são. E, portanto, é natural que a informação tenha em linha de conta isso. Em relação à questão da Rua do Meio e dos edifícios, o que está em causa, naturalmente, é a segurança dos mesmos. E, efetivamente, um deles foi demolido. De resto, com grande dificuldade, porque apesar de estar num estado muito adiantado de ruína, a DGPC insistia em não sujeitá-lo à demolição. Ainda assim foi, e após um trabalho árduo de relação com a DGPC, a DGPC acabou por concordar. Havia também uma proposta do município de demolir o que está imediatamente ao lado. A DGPC entendeu que esse não deveria efetivamente ser demolido, apesar das condições de degradação avançada. E, portanto, o que está aqui salvaguardado em relação à interdição na Rua do Meio prende-se precisamente com o estado de segurança. Eu não consigo dizer-vos exatamente, assim de cabeça, quais são os edifícios ou qual é o edifício, mas prende-se exatamente com o estado de degradação do edifício, ou de um dos edifícios da Rua do Meio, e que naturalmente decorre do seu avançado estado de degradação. Com certeza, com certeza.
Eu compreendi isso, Sr. Vereador, e concordo que se deve ter a segurança necessária na circulação. O que eu não compreendo é que o mesmo edifício, para um lado, tem esses problemas e para o outro não tem. Para a Estrada Nacional 365, para a qual ele também está em perigo de ruína, não apresenta esses problemas. E para a Rua do Meio. Portanto, eu acho que importa esclarecer até para a circulação ali toda daqueles espaços. Não é a minha área, mas eu creio que possa ter que ver com a altura, que se calhar é diferencial num lado ou no outro. Arquiteto Paulo Cavasso. Posso já agora só acrescentar mais uma pergunta? Com certeza. Eu também tinha reparado que, tal como o vereador António Carlos, uma referência à Junta de Freguesia de Santa Iria. E, portanto, também fica com a ideia, aliás, isto é um processo que é já quase administrativamente aqui aceito e, se calhar, por causa disso, todos nós vamos relaxando um pouco aqui a sua apreciação. Mas eu perguntaria se aqui apenas o erro é na identificação da Junta de Freguesia ou se, isto é, se a atual Junta de Freguesia da União emitiu parecer, porque ele não nos foi presente. Pois, mas não consta da proposta. Eu tenho na minha documentação. Podemos ver aqui que nos apresenta o estado de degradação do edifício da Estrada Nacional 365. E que na travessa do meio ele não apresenta esta degradação. Era só para esclarecer isto. Sr. Vereador. Microfone, se faz favor. Eu não tenho elementos concretos para lhe apresentar. Não tenho dúvida do estado de degradação do edifício, aliás, pela imagem que apresentou. Por outro lado, julgo que pode estar em causa uma outra coisa. Tem a ver com as alternativas. É que a alternativa a essa rua, porventura, não existirá. A alternativa à Rua do Meio existe. E, portanto, não sei, repito, não sei se naturalmente não terá também a ver com isso. Porque, muito provavelmente, se existissem alternativas, estaria também interditada a outra frente de rua. Só para a segurança de todos, eu acho que o que é preciso é esclarecer. Pelo menos aprofunde-se Com certeza. A questão. Muito obrigada. Vamos então colocar a votação. Ponto número 12. Pedido de autorização para passagem de veículos agrícolas pelo interior da Ribeira de Santarém no período entre 10 de agosto e 30 de setembro de 2015. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado com os votos da bancada do PSD. Vamos para o ponto 13º, proposta de contratação de perito avaliador da lista oficial do Ministério da Justiça para a avaliação dos imóveis a expropriar no âmbito da intervenção do projeto global de estabilização das encostas de Santarém. Parecer prévio vinculativo. Quem é que dos senhores quer usar da palavra? Sr. Vereador Celso Brás. Só queria saber se temos o número dos prédios e a área. Sim. Sr. Vereador. Sr. Vereador Francisco Madeira Lopes. Sr. Presidente, eu só queria que me esclarecessem. Número de Enfim, como há pouco referimos, tínhamos aqui na ordem de trabalhos um ponto que tem a ver com o Plano Global de Estabilização de Encostas do Planalto de Santarém. E este vem ao encontro da necessidade de avaliar os imóveis para a sua futura expropriação. Este é sempre um processo delicado e que socialmente deve ser devidamente acompanhado e gostaria de sublinhar essa questão. Nós temos aqui uma dúvida porque é referido a autorização é salvo no valor de 7.600 euros sem IVA e a ficha de cabimentação parece-me que refere apenas 4.848. Eu não sei se fui eu que não soube ler os documentos. Não, na linha de baixo tem um anexo, tem uma nota. Então isto é só uma parcela? Correção ao valor. Diz correção ao valor. 9.000. Isto é tanta coisa. Ok. É o mesmo documento, porque é que não alteraram simplesmente? Tudo bem. Pode. Sim. Então vai usar da palavra o vereador Luís Farinha para responder às questões colocadas quer pelo Sr. Vereador Celso Brás, quer pelo Sr. Vereador Francisco Madeira Lopes. Bom, obrigado, Sr. Presidente. Resposta objetiva. 10 edifícios. O primeiro tem 100 metros quadrados de área bruta. O segundo
444. Eu estou a ler numa ficha, não sei se tiveram acesso a essa ficha. Não. Tem uma ficha, tem um quadro anexo. Não? Eu estou a ver. Pronto. Mas, portanto, tem um número de frações, são 10, e depois tem até a área bruta, tem a área bruta e depois tem a área também por fração. Aliás, porque há alguns que têm mais do que uma fração. Em relação à questão levantada pelo vereador Francisco Madeira Lopes, de facto, na ficha aparece um valor, uma nota abaixo, diz correção ao valor, com o valor de 9.348 euros. Recordo-me só, este valor é elegível na candidatura dos 5 milhões, não é? Sim. Estamos em condições, então, de votar. Proposta de contratação de perito avaliador da lista oficial do Ministério da Justiça para a avaliação dos imóveis a expropriar no âmbito da intervenção do Projeto Global de Estabilização das Encostas de Santarém, parecer prévio e vinculativo. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 15, ponto número 14, aquisição de serviços de manutenção de espaços verdes, parecer prévio vinculativo. Algum dos senhores quer usar da palavra? Senhor Vereador Celso Brás. Ora, na sequência de que os meus colegas de partido referiram no ponto antes da ordem do dia, eu espero que agora com, digamos, a alocação de meios, ou de meios exteriores à Câmara ao cuidar dos espaços verdes, espero que os espaços públicos então tenham meios humanos suficientes para, digamos, apresentarem outra qualidade de serviço que eles não têm. Muito obrigada. Vamos então passar... peço desculpa, Sr. Vereador. Não vi. Falta de prática. Tem que desligar o microfone, por favor, Sr. Vereador. É falta de prática. Pronto. Somos todos estreantes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma proposta que... naturalmente nos preocupa e que lamentamos só pelo seguinte. Eu vou repetir-me e, portanto, vou ser rápido. No início deste mandato, o próprio PSD reconheceu que tinha feito outsourcing demasiado. Embora, obviamente, tivesse recuado pela incapacidade financeira de lhe responder, dada a crise financeira, para a qual deu um contributo fundamental durante os anteriores mandatos, e para o qual também ainda do nosso ponto de vista, não encontrou soluções estruturais para a mesma crise financeira. Mas o que eu queria dizer é que foi reconhecido na altura que, de facto, comprar os serviços fora tinha-se tornado incomportável. E era fundamental, e enfim, a CDU também defendeu isso na campanha eleitoral, e penso de alguma forma transversalmente, usar os recursos internos do município. Nós sabemos as restrições que a Administração Central tem feito ao município de Santarém, e aos municípios, a todos os municípios, através de sucessivas leis e do Orçamento de Estado e outras, designadamente na dificultar a correta gestão de pessoal pela parte das autarquias. Este voltar ao passado não nos agrada, não nos traz boas memórias e leva-nos a temer, enfim, obviamente que ficamos satisfeitos se, e é nesse sentido que vem, ajudar a resolver os problemas de limpeza e de manutenção dos espaços verdes do Concelho, nada temos contra isso, mas há aqui um retomar de práticas antigas, contra as quais estivemos então na altura, e que esperamos que não seja, que seja apenas uma situação pontual, de gestão momentânea, e que não seja o virar e o retornar a práticas antigas de comprar fora serviços que deveríamos conseguir fazer internamente com a prata da casa.
E, portanto, é só isto que nos oferece dizer, compreendendo, obviamente, as circunstâncias cada vez mais difíceis que a Administração Central tem causado aos municípios, mas isso vai haver umas eleições agora, no dia 4 de outubro, os portugueses e os municípios de Santarém terão a ocasião para se pronunciar nessa altura. Muito obrigada, Sr. Vereador. Vamos então passar à votação. Ponto número 14, aquisição de serviços de manutenção de espaços verdes, parecer prévio e vinculativo. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado com 8 votos. Ponto número 15, proposta de aprovação da minuta de contrato relativa à contratação in-house, serviços de apoio à prática desportiva a celebrar com a empresa Viver Santarém, Desporto e Lazer S.A. Algum dos senhores quer usar da palavra? Senhor Vereador Francisco Madeira Lopes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Portanto, este é um contrato, é uma minuta de um contrato a celebrar entre a Câmara Municipal de Santarém e a Viver Santarém, por isso mesmo in-house, porque a Viver Santarém é detida pelo município de Santarém. E há aqui, enfim, além da gralhazita que não é importante, da informação de 5 de dezembro de 2015, porque depois à frente é repetido mais de outras vezes e diz que é 2014. Não, depois corrige, é só aqui que aparece 2015. Eu também dei conta, Sr. Vereador. Portanto, passando à frente dessa questão, dessa informação que ainda não existiria, o que é relevante é que a informação não nos foi presente. Não só nos foi presente a minuta, a informação não nos foi presente. E, de facto, a minuta do contrato praticamente remete tudo para a informação, porque senão nós aqui só estamos a apreciar um contrato que diz Câmara paga 252 mil euros e a Viver Santarém presta serviços de apoio à prática desportiva. É francamente pouco e, enfim, além daquela que é a posição conhecida da CDU relativamente à empresa Viver Santarém e à solução encontrada no final do ano passado para a sua sobrevivência, enfim, solução que mereceu na altura a nossa crítica, incluindo pela dependência que continua a ter da parte do município a nível do seu financiamento, contrato este que vem a concretizar, portanto, essa prática e essa solução para a Viver Santarém. Independentemente dessa questão, faltando esse documento, é mais uma chega para a CDU votar contra esta proposta. Muito obrigada, Sr. Vereador. Mais algum dos senhores quer usar a palavra? Então vamos proceder à votação. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? O voto contra da CDU, a abstenção dos 4 vereadores do Partido Socialista e os votos favoráveis dos 4 vereadores do PSD. Vamos passar, e portanto concluímos a nossa ordem de trabalhos. Há um conjunto de temas para o conhecimento do Executivo Municipal e quero naturalmente nesta altura perguntar se alguém do público quer fazer uso da palavra. Não havendo intervenções do público, agradecer a todos a presença, a forma cordata e simpática e até bem disposta como correu a reunião. Foi um prazer estar convosco. Àqueles que vão de férias, naturalmente desejar que tenham umas excelentes férias, com merecido e reparador descanso. Muito obrigada a todos. Boa tarde.